Olá, meus amigos, estamos de volta a mais um programa Caminhos do Infinito. Hoje estaremos entrevistando, e o convidado do dia de hoje é o nosso amigo o Hélio Tinoco, que já esteve conosco numa oportunidade, muito feliz. O Hélio, para quem ainda não sabe, o Hélio é expositor e pesquisador espírita, membro da União Espírita Cristã em Vila Velha, Espírito Santo, coordenador dos cursos de ESD e EAD da Sociedade Espírita Guilhom Ribeiro, também em Vila Velha. Hoje nós vamos estar conversando, gente. A gente vai estar entrevistando o Hélio, falando, enfim, sobre a questão do céu e o inferno na ótica, na visão do Espiritismo. O que nós temos a falar sobre essa questão? E evidentemente que nos trará também essa vida, as poucas informações que temos, mas que já temos, sobre essa vida no mundo espiritual, e que nos vem essas informações através do mecanismo, dos canais da mediunidade, de médiuns sérios que são, em especial aqui no Brasil, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira do Amaral, entre outros, E a gente vai estar indo agora para a vinheta e já estamos voltando. Voltamos ao Caminhos do Infinito, com o nosso convidado do dia de hoje, o nosso amigo Hélio Tinoco, falando sobre a questão céu e inferno e essa vida no mundo espiritual. Existe vida realmente no mundo espiritual? A vida após a morte? A vida além túmulo? Ou tudo se desfaz no cemitério? Ou a gente de repente pode ficar numa inconsciência ou sem uma consciência, em um sono profundo, como muitos acabam atribuindo a alguns textos? Enfim, as informações que temos através da mediunidade, de grandes pesquisadores nessa área, que acabam entrelaçando o espiritismo com a área da investigação científica, como por exemplo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda com muito carinho essas questões do mediunismo, entre outras questões, na USP, com uma pleiade de pesquisadores. Vamos saber do nosso amigo Hélio Tinoco. Hélio, meu amigo, tudo bem? Como é que vai, meu amigo Júnior? Tudo bem, meu amigo. Prazer revê-lo, prazer estar mais uma vez nesse programa tão importante, Caminhos do Infinito, e um abraço aos nossos internautas que nos acompanham agora essa transmissão. Perfeitamente, Hélio. É sempre muito bom a gente estar falando, e estar inserido nesse trabalho, voltado para a espiritualidade maior, E a gente fica sempre enganjado, ensejado a gente fica muito feliz, de estar contribuindo de alguma forma para falar sobre esses assuntos, Enobrecedores, digamos assim, ou enobrecedores, digamos assim. Hélio, mas vamos lá. O movimento espírita, ou melhor, a doutrina espírita, como diz Emmanuel, imperioso é separar o médium da doutrina. A doutrina espírita, no seu corpo literário, nos diz, até mesmo no Livro dos Espíritos, que é a nossa base, o nosso pilar, nos fala algo sobre o céu e o inferno. Tem um capítulo lá que fala a respeito disso. E outras obras que acabaram, digamos que, vindo mais tarde para agregar ao que já foi falado no período do século XIX, Allan Kardec. E quando a gente fala de céu e inferno, a gente vai ver que o próprio Papa Francisco, ele hoje tem um documento, que é uma encíclica, que é uma carta papal, onde ele deixa declarado, o líder da igreja deixa declarado que o céu e o inferno não são lugares geográficos circunscritos, mas estado de espírito. E a doutrina espírita, ela já vem falando isso desde a sua codificação. Os espíritos vêm revelando. É uma coisa muito interessante, Hélio, que os espíritos que revelaram a doutrina e outros espíritos que se comunicam, até aqueles que sofrem, a gente vai ver que nenhum deles se comunicam falando que estão em um céu ou estão em um inferno. Não é, Hélio? Como é que fica essa questão aí dessa natureza
que a gente vai ver que nos povos mais antigos houve muito enxerto de cultura de povos para povos, enfim, e aquilo ficou até como que uma verdade absoluta para muitos. E a gente sabe que houve muito enxerto. Os sumérios, por exemplo, houve muito enxerto da cultura suméria, já que o próprio Abraão, ele vem da cidade de Ur, na Suméria, nasceu ali, enfim, e depois ele levanta todo o processo do patriarcado já entre os hebreus, ou melhor, dando origem ao povo hebreu, e a gente vai ver que nasce ali o monoteísmo, com essa ideia que já vem, né, céu e inferno. A gente vai ver o próprio Zoroastro, Zaratrusta, falando sobre esse positivo e negativo que era necessário no universo. E os povos na área da religiosidade, da espiritualidade, acabam atribuindo a uma coisa ruim o inferno e uma coisa boa ou um lugar bom o céu, ou a morada de Deus. Os gregos falavam que era a morada dos deuses, o Olímpio, enfim. O que o Hélio Tinoco, nosso amigo convidado do dia de hoje aqui no programa Caminhos do Infinito, minha gente, que é um programa de difusão espírita, né? E o que o nosso amigo tem a falar sobre isso, Hélio? Fala pra gente aí, amigão. Meu querido Júnior, nós precisamos começar por um ponto fundamental da história. Vamos ao século IV, vamos à tradução da Bíblia do grego para o latim. Perfeito. Nós vamos encontrar que vamos perceber ao longo da história que cometemos dois erros gravíssimos. Um deles foi interpretações. Nós interpretamos textos isolados, nós montamos ideias e é natural que seja assim. Sim, perfeito. Os homens, nós, raça humana que pensa, temos um lado imaginário. Vou dar só um exemplo. Você vem dirigindo o seu carro e de repente se depara com um acidente e está ali no chão um motoqueiro caído sendo atendido por uma ambulância. Imediatamente a sua mente vai para a causa do acidente. Estava correndo demais, perfeito, ou então é abusado, ou então o motorista foi imprudente. A nossa mente preenche lacunas pelo imaginário. Pois bem, então diante de algumas passagens do Evangelho de Jesus, vou citar, por exemplo, quando ele cita trevas exteriores, quando ele cita que haverá choro e ranger de dentes. O texto, se você analisar isolado, se você analisar o contexto, ele tem um conteúdo. Sim. Isolado, ele tem outro. Sim, perfeitamente. Na verdade, o local que o Cristo se referia era as regiões fora do muro de Jerusalém, para onde eram enviados os leprosos, os doentes. E esses, claro que lá fora, eles sentiam raiva, os dentes rangiam. É lá que lá fora sentiam dores, por isso havia lágrimas. Pegamos esses textos, somamos a outros tantos e montamos uma ideia de um lugar de sofrimento, inspirado, na verdade, no Tártaro pagão. A diferença do inferno cristão para o Tártaro pagão é que no Tártaro pagão o condenado podia sair de lá. No inferno cristão é uma condenação eterna. Eterna, perfeito. Cometemos um equívoco. Sim. Além desse ponto, que eu queria agregar, é a questão das adulterações. Então, por exemplo, quando nós vamos encontrar em Mateus 5:29, se você pegar uma Bíblia convencional, lá está citada a palavra inferno. Sim. Essa palavra não havia. Até o século IV ela não havia. Ela foi inserida. Com que ideia? O Papa Damaso, Papa Damaso pede a São Jerônimo que traduz a Bíblia do grego para o latim. Perfeito. Não haviam palavras do latim para traduzir do grego. E a Bíblia se tornaria um livro comum. Iria ser chamada de Vulgata. Perfeito, a Vulgata latina, né, Hélio? Para inserir uma ideia de medo, de pânico, na intenção de manipular as pessoas pelo medo. A intenção era manipular. É claro que havia o contraponto. Havia o céu, que também é uma forma de manipular. Porque se eu sou bonzinho, se eu sigo regras, se eu obedeço, se eu sou acordado, eu vou receber um benefício. Perfeito. Se o contrário, eu vou ser condenado. A proposta era trazermos, nós criamos isso lá atrás, era implantar o medo para poder conduzir as pessoas, os pensamentos das pessoas. Uma recompensa, então, uma recompensa e uma punição, né? Como, Júnior? Não, assim, em cima da sua palavra, sem querer te atrapalhar, uma recompensa e uma punição.
Exatamente. Recompensa e punição, todas as duas na intenção de manipular, e todas as duas, meu amigo, feitas por nós mesmos. Sim. Emmanuel tem um livro chamado Inspiração, talvez você deva conhecer, um livro bastante trabalhado. Ele comenta que nós somos herdeiros de nós mesmos. Na verdade, lá atrás, como teólogos ou como membros do clero, como aqueles que manipularam, cometemos o equívoco. E agora Deus nos dá a chance de reparar os erros do passado numa nova encarnação. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Na verdade, quando Emmanuel nos revela isso no livro Inspiração, ele está dizendo para a gente que não podemos olhar para trás e acusar, por exemplo, a igreja organizada, acusar os católicos. Na verdade, acusamos a nós mesmos. Sim, e quem sabe agora, de posse desse novo conhecimento, podemos corrigir os erros e os equívocos do ontem. Não é verdade, meu amigo? Sim. Até porque isso vem, digamos que isso vem se desdobrando, né? Não, como você, quando você fala as traduções que Jerônimo, que fez parte dos patrísticos, né? Entre Agostinho de Hipona, Ambrósio, Tertuliano e Orígenes, esses patrísticos, digamos que os pais da igreja, e foi confiado a Jerônimo essa tradução para que surgisse a Vulgata Latina. E vê se você vai concordar comigo no raciocínio. Essa Vulgata Latina, evidentemente que ela foi parar nas mãos da reforma, da contra-reforma, do protestantismo. E muita coisa ali nas 94 teses de Lutero foram retiradas, mas muita coisa ficou pela tradução do Jerônimo. Isto é, como você diz, somos herdeiros de nós mesmos, né? Não estamos aqui falando que essa ou aquela é culpada de nada. É uma questão de história, né? A gente abre um livro de história, a nível até de ensino fundamental, e a gente vai ver todo esse conteúdo. Mas, entre outros livros também. Mas a questão da vida agora, Hélio, já que o céu e o inferno tem uma outra proposta de raciocínio, de visão para nós, espíritas e espiritualistas, e agora com esse documento papal, onde o Papa Francisco diz que o céu e o inferno não são lugares geográficos circunscritos. Quer dizer, a gente vai ver que há um progresso, evidentemente, claro, óbvio, há um progresso na racionalidade, no raciocínio humano para compreender, né? Agora, não tínhamos capacidade de compreender, a nível de análise mesmo, de critério. E já que nós temos essa visão de céu e inferno, fazendo essa, você fez discorreu muito bem sobre o assunto, e como que seria essa vida pelas informações que já temos, principalmente pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier, essa vida no mundo espiritual, Hélio, seja para os mais nobres ou não, já que temos, né? Me ajuda aí, temos essa questão das pessoas que nós somos vistos por Deus de uma forma, digamos que semelhante, igual, mas nós somos diferentes em comportamento, atitude, personalidade, índole, capacidade, como diz o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que determinados espíritos praticam o mal. Seria por uma vingança? E a resposta foi: muitos praticam pelo simples prazer de fazer o mal. Não tem outro objetivo, é o simples prazer de ensejar e fazer o mal. Essa vida além túmulo, que a gente sabe que não fica ali no cantinho ermo do cemitério, ela prossegue como energia e como essência que somos em espírito, já que João é muito claro, né, em seu evangelho, quando diz que Deus é espírito, e em espírito nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Em espírito, em energia. Essa vida além túmulo, Hélio, fala pra gente aí as formas, as hierarquias, as condições. Parece que tem até questão de alimentação, de tratamento e etc. Então, meu amigo, eu acho que o que a gente, para começar a trabalhar esse assunto que você está introduzindo, eu quero ressaltar, acima de tudo, a misericórdia e a compaixão de Deus. Perfeito. Deus visa, acima de tudo, alcançar o coração do homem. O grande projeto de Deus é esse. Sim. Conquistar o coração do homem e transformar esse coração no coração amoroso. É a nossa destinação. No entanto, no momento que vivemos, nós pertencemos a algumas categorias de espíritos. Sim. Nós podemos encontrar isso com fartura de dados no Livro dos Espíritos, por exemplo,
na questão 87, 88. Também podemos encontrar no 96 e no 97, se eu não estiver equivocado, mas nós pertencemos a categorias. Então, por exemplo, há aqueles espíritos da terceira categoria, de terceira ordem, aqueles que militam no mal, eles sentem prazer em fazer o mal. Perfeitamente. Há aqueles da categoria mediana, aqueles que fazem o mal, mas o mal já lhes contraria, eles buscam fazer o bem. E há aqueles que já conquistaram, venceram o mal que estão em si. Imaginemos que cada um deles, vivendo no mundo espiritual, precisa habitar regiões específicas. Então, pois bem, aquele que milita no mal, aquele que semeia o mal, na grande lei de causa e efeito, haverá de colher o mal, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então, há uma região do mundo espiritual específica. Para castigo, não. Para que ele possa sentir as consequências dos erros que cometeu e optar por corrigir. Meus irmãos, se nós não fôssemos cobrados, se não passássemos pelas dores dos erros que cometemos, jamais nos corrigiríamos. Assim como, por exemplo, aqueles que já venceram a si mesmos vão habitar regiões onde encontram a paz, o equilíbrio, a serenidade. Essas regiões, nós agora vivenciando o chamado esquecimento temporário, ainda guardamos marcas dessas regiões. Então, algumas vezes, linkada com a teologia atual do inferno ou do céu, nós temos uma espécie de certeza. Não, eu estou no inferno ou estou no céu. Dificultando muitas vezes o companheiro que teve uma cultura religiosa, que ele aprendeu que vai sofrer eternamente, a ser manipulados por entidades espirituais ainda trevosas que lhe conduzem à ideia do inferno e conseguem ficar talvez séculos no mundo inferior, no mundo de sofrimentos, porque desconhecem uma realidade. Então a ideia da gente poder linkar as regiões, elas são múltiplas e vão, duas coisas importantes, meu amigo Júnior. Primeiro, elas vão depender do meu estado vibratório. E o segundo, e mais importante ainda, esses estados podem ser alterados. Sim. Então nós vivenciaremos numa região espiritual que é proporcional à minha atitude hoje. Então, se eu amo, se eu perdoo, se eu tenho misericórdia, se eu pratico caridade, o que me aguarda é um mundo semelhante a isso. Perfeitamente. Mas se eu estou ainda sentindo rancor, ódio, vingança, inveja, medo, culpas, é claro que o que me aguarda são regiões adequadas ao meu nível de vibração. Não castigo e nem nenhum tipo de benemérito, mas simplesmente consequências. E a ideia do céu e inferno fica fortalecida, né? Eu queria só voltar lá atrás rapidinho. Sim, pode ficar à vontade. Você comentava das traduções da Bíblia e, curiosamente, aqui no Brasil, nós temos 23 traduções oficiais. Perfeitamente. 23. Isso mesmo. E se você parar para analisar os textos, muitas delas não dizem a mesma coisa. São controversos, sim, extremamente controversos. Eu tenho 4 Bíblias em casa com 4 traduções diferentes, começando por João Ferreira de Almeida. E a gente vai ver, é curioso, mas está escrito. A gente vai ver o Espiritismo, uma palavra nova que nasceu, foi cunhada agora, é um neologismo, inserida dentro de uma das traduções de uma Bíblia que eu tenho. João Ferreira da Bíblia. Então a gente vai ver. Testemunho de Jeová, né? Não, na João Ferreira de Almeida também tem. A Bíblia que fala sobre o Espiritismo sim, entendi. Novo Mundo. Sim, perfeitamente. Quer dizer, o que eu quero falar para você? As adulterações são tão gritantes que a gente vai ver palavras que sequer existiam dentro de um livro tão antigo quanto os escritos sagrados, podemos falar assim. Mas, meu amigo, você deixou bem claro, nós entendemos perfeitamente, né, os internautas, os telespectadores, né, que estão aqui acompanhando o Caminhos do Infinito, que já estão afinados, de uma certa forma, com os conteúdos abordados, e alguns até espíritas, ou até simpatizantes, ou aqueles que não são simpatizantes, são até antipáticos ao espiritismo, ou não têm simpatia alguma, mas que podem, né, aproveitar pelo menos o ensejo de estar pelo menos, não concordando, mas pelo menos compreendendo um pouco do Seria Hélio, né? Porque eu posso entender uma coisa, Hélio, e posso não concordar, não é, Hélio?
Eu posso entender perfeitamente de qualquer assunto ou de um assunto e não concordar com aquele assunto, porém ter propriedade para poder falar sobre o assunto. Isso é muito interessante. Perfeito. Mas, Hélio, quando você fala dos padrões vibratórios, e esse padrão vibratório é que a gente vai acabar tendo as afinidades aqui no mundo material, né? Deixemos isso bem claro, como no mundo espiritual. Então, a gente entende, Hélio, vê se eu estou certo, a gente entende que, tanto aqui no mundo material, quando, por exemplo, eu tenho um vício do álcool ou outro vício qualquer, dessas drogas lícitas e ilícitas, e outro comportamento, digamos que voltado para as questões que são nocivas, muitas das vezes, na maioria das vezes, o que me leva não é uma pessoa que vai à minha casa me chamar, mas o padrão vibratório que acaba me levando àquele meio. Não é isso, Hélio? Exatamente. Aí, Júnior, a gente introduz a ideia das colônias espirituais. Perfeitamente, das colônias Hélio. espirituais, dos hospitais espirituais, das clínicas de recuperação para adictos espirituais. Porque, como eu introduzi o assunto, acima de tudo, a misericórdia e a compaixão de Deus. Perfeito. Impera sempre, imperará sempre a compaixão e a misericórdia de Deus. Então, as regiões, por exemplo, a que nós mais conhecemos, apresentada por André Luiz, a colônia Nosso Lar, não é? É claro que Sim. existem centenas de outras colônias, Claro. em redor do orbe, mas essa é uma referência, onde Sim. nós vamos encontrar detalhes. E curioso ali é a gente ver que há uma progressão do espírito mesmo depois dele ter Sim. desencarnado. E ali ele é recolhido a um hospital, ele pode voltar a trabalhar, ele tem os seus momentos de reflexões e progressos. Mas é claro que tudo isso é sempre dirigido pelo meu livre-arbítrio. Então, por exemplo, o espírito pode ficar resistente no ódio durante milênios. Sim. Durante milênios. E angariando para si um tipo de dor tão profunda que ele se esgotará. E haverá um momento que ele sentirá necessidade do amor e do bem. Então a Perfeito. proposta é essa, a gente entender que as colônias foram criadas e existem para nos recolher, na intenção de nos ajudar a trabalhar, de melhorar, de aliviar o peso do coração e de nos orientar nesse caminho de uma percepção de que somos espíritos. E o grande Perfeitamente. desafio é perceber por antecipação que somos espíritos e entender que há um mundo espiritual que nos aguarda diante das nossas próprias escolhas como consequência dos nossos atos. Perfeitamente, Hélio. Aos nossos amigos internautas, telespectadores que estão aqui acompanhando Caminhos do Infinito, com o nosso amigo prezado Hélio Tinoco lá em Vila Velha, né? Enfim, a gente vai ao intervalo e já estamos voltando já para falar sobre esse tratamento no mundo espiritual. Por que esse tratamento? Tratamento de quê, se somos espíritos? Existe um corpo espiritual que deixa, ou melhor, que leva as marcas impregnadas e que requer tratamento. Vamos falar já já sobre isso. Vamos ao intervalo rapidinho, minha gente.
Estamos de volta, meus amigos, ao programa Caminhos do Infinito, que é um programa, né, que é de difusão espírita, com temática voltada para a visão do espiritismo sobre as questões de ordem espiritual, social, humana e até científica. Enfim, o nosso prezado Hélio Tinoco, que está falando com a gente lá em Vila Velha, ele estava falando a respeito das questões da vida, das condições dos padrões vibratórios, né, dessa vida no mundo além da vida. E nós falamos sobre a questão do tratamento. Muitas pessoas podem estar perguntando assim, mas que tratamento? Se eu já faleci, se eu já desencarnei, se eu já morri? Podemos usar a palavra que bem nos aprouver. E para que esse tratamento? Minha gente, eu vou fazer uma puxada e vou passar a palavra para o Hélio para ele explicar melhor. Nós temos um corpo espiritual. Paulo chama de corpo incorruptível. O Espiritismo estudou cuidadosamente esse corpo, que é um corpo, digamos que, semimaterial. Essa foi a palavra dada no século XIX. Seria um corpo quintessenciado, né? Um corpo sutilizado, de matéria sutilizada. Hoje nós temos uma condição para entender melhor que corpo, como é esse corpo do espírito, que o Espiritismo chama de perispírito. E muitas das vezes esse tratamento, que às vezes não termina aqui, muito menos no hospital, muito menos no cemitério, quando o corpinho da pessoa é inumado. E ele prossegue, e esse tratamento também tem que prosseguir. Por que prosseguir? Fala pra gente aí, Hélio, esse tratamento espiritual que é tanto abordado, é tão abordado, né, no meio espírita, entre os espíritas, nas colônias espirituais, nos hospitais, porque podemos dar esse nome, porque o referencial de tratamento é um hospital, então a gente usa também essa palavra como um apoio para o entendimento maior. Então, esse tratamento, para quem já partiu muitas das vezes em uma convalescência, em uma situação de um câncer, entre outras doenças e mazelas, daqui da terra para lá, e são tratados no mundo espiritual em colônias das mais variadas, já que o próprio Cristo deixa bem claro, né? Na casa do meu pai há várias moradas. Podemos entender como essas várias moradas espirituais, como as várias ou os vários mundos habitados também. Mas esse tratamento nesse corpo espiritual, ele se dá de uma forma espiritual, não é, Hélio? Fala pra gente aí. Perfeito, meu amigo, olha só, vamos trazer a base doutrinária. Sim, questão perfeito. 115, Livro dos Espíritos. Kardec recebe a informação dos amigos espirituais que todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, predestinados à perfeição moral. Então a grande meta, o final do tratamento é a perfeição moral. Perfeito. O final do tratamento é o espírito mortal ser iluminado e aprender a amar. É o objetivo. Durante toda essa escalada, ele faz mergulhos no mundo espiritual, no mundo físico. Sim. Ele precisa passar por provas. Ele precisa ser treinado. Ele precisa ser robustecido. Ele tem que também, de alguma maneira, compensar os erros cometidos em expiações. Então, a cada mergulho, esse espírito passa por dificuldades no corpo físico. Quando ele desencarna, ele leva registros, lembranças da última encarnação. Sim. Bem colocado por você a questão do perispírito. O perispírito assume a forma do último corpo material que o espírito vestiu. O perispírito seria o modelo, né, Hélio? O modelo biológico, né? Organizado, aquele Isso. organizador, né, biológico, né? Perfeito. Pois bem, então esse perispírito, por exemplo, ele sofreu de um câncer no estômago. Ele desencarna levando a própria dor, a dor física. Mas ele não tem mais físico. Sim. Então os espíritos precisam trabalhá-lo, atendê-lo em hospitais específicos, né? Já planejados para isso, com profissionais que atuam numa área que nós desconhecemos, da medicina espiritual, para que ele possa superar esse momento de lembrança física, de materialismo, que ainda mesmo desencarnado, para continuar a sua caminhada de aprendizado em direção à grande cura, que é vencer o orgulho e o egoísmo, as chagas da humanidade. Então essas colônias, nas colônias estão os hospitais, estão os médicos, cirurgiões, que vão
estabelecer para aquele adoecido um tratamento que, acima de tudo, veja, meus irmãos, lhes convença. Ele também é convencido. Então ele vai estar, por exemplo, sentindo uma cirurgia que talvez nem fosse necessária ser feita, mas para ele ser convencido de que ele pode retomar a sua origem espiritual, os espíritos colaboram nesse processo de misericórdia e de compaixão divinos. Então o tratamento a ser feito pode ser de doenças específicas, sim, de alcoolismo, de drogadição, mas sempre com o cunho final de desenvolver, despertar nele a realidade, a consciência de espírito mortal que ele é. Perfeitamente, meu amigo. Até porque a gente vai compreendendo, né? Dentro da doutrina espírita e com, digamos que, doutrinas alternativas e dentro da própria psicologia junguiana, que o doente é sempre o espírito, né? E que acaba sendo ele o doente, ele acaba, digamos que, o padre Fábio de Mello, eu acho que ele leu algum assunto a respeito nessa área, porque ele fala com uma propriedade muito, muito grande. Sendo o espírito o doente, ele acaba, digamos que, não é transmutando, mas ele acaba aflorando na carne aquilo que está nele, né? Acaba que brotando na carne aquilo que está nele. Agora, Hélio, essa questão é muito interessante quando a gente ouve e a gente tem, assim, um respaldo de conhecimento e até mesmo de resposta, quando a pessoa fala que morremos uma única vez, porque Paulo diz que nós morremos uma única vez. Daí, como é que fica a situação da vida além da vida, ou a vida além do túmulo? Evidentemente que nós sabemos, não é, Hélio, que claro que nós morremos uma única vez, porque a cada existência morremos uma única vez. Nós entramos e saímos da existência sem sair da vida. Fala pra gente aí, Hélio, a respeito disso também. Então, como nós comentamos no início, no primeiro bloco, né, a questão das interpretações, meu amigo Júnior. Interpretações são muito perigosas. É claro que Paulo está dizendo que há uma só vida, só se morre uma vez. Sim, então para cada corpo material que eu uso por empréstimo, André Luiz vai chamá-lo de aparelho. Eu vou morrer, esse corpo vai voltar ao pó. Será esse corpo? Mas o espírito volta a Deus que o fez. É um texto antigo do livro Gênesis de Moisés. No entanto, esse retorno à parte espiritual será sempre alicerçado, sempre promovido pelos cuidados da espiritualidade. A morte é uma morte só para cada corpo. Não há a morte do espírito. Nós somos imortais. Nessa caminhada de imortalidade, a gente começa a perceber que há mecanismos. Eu queria introduzir, sem fugir da sua questão, colocada aí, pode ficar à vontade. Mas pensar naquela ideia de que se nós somos consequências, quais seriam as ações que poderia tomar agora que me ajudariam a ter um desencarne ou uma passagem para o mundo espiritual mais serena e mais tranquila? Eu me lembrava, quando preparava esse material para conversarmos aqui, sobre aquela parábola do grande julgamento. Você vai se recordar lá no sermão profético, em Mateus 25, onde um grupo será colocado à sua direita, à direita do rei, e um grupo à esquerda. O grupo da direita são os que vão herdar a terra regenerada, que vão herdar o mundo novo. E há uma razão pela qual eles vão herdar. E diz Jesus: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, adoecido e preso, me visitastes. A gente começa a fazer o link que a nossa atitude dentro da caridade pode ser determinante para garantir um futuro melhor espiritual. E aí a gente lembra de Allan Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirmando que fora da caridade não há salvação. Agora vejam bem, meus irmãos, linkando com a parábola do joio e do trigo. Hoje nós podemos compreender, na racionalidade espírita, que não é uma separação para mandar para o céu nem para o inferno. Não, não é isso. É simplesmente a separação daqueles que não vão poder permanecer no mundo regenerado, o mundo de paz, o mundo de harmonia, o mundo justo, o mundo pacífico, daqueles outros que vão poder. E a ferramenta, um instrumento pelo qual conquistamos a adesão a esse novo mundo, essa vida onde vai haver amor incondicional na caminhada evolutiva,
serão aqueles que vão praticar o bem. Então, por mais que eu não me identifique com a prática do bem, se eu o fizer, mesmo que por obrigação inicialmente, mesmo que inicialmente no controle, se eu evito fazer o mal e ao mesmo tempo pratico o bem que está ao meu alcance, eu estou construindo em mim o mecanismo de aprendizado do amor. O amor é aprendido quando eu faço o bem. O amor é um aprendizado que vem por meio da caridade. Daí a ênfase de Kardec. Fora da caridade, e a caridade é a prática do amor, não podemos aprender a amar. Então nós começamos a pensar em vida espiritual, em futuro determinado, em futuro como consequência, mas seria necessário pensar na atitude que tomamos hoje. Talvez hoje eu pudesse transformar esse meu dia num dia de benefício para mim, espírito imortal, e não personalidade encarnada. Porque essa personalidade, ela vai se diluindo ao longo das encarnações. Mas o conteúdo que nós aprendemos na prática do amor, da benevolência, do amparo ao necessitado, de olhar com respeito e carinho diferente, esses sim passam a fazer parte do patrimônio imperecível. Então o tratamento espiritual sempre será para nos ajudar, espíritos imortais, a conquistar a libertação do egoísmo, do orgulho e aprender profundamente a amar. Perfeito, amigo Hélio. A gente vai ver um raciocínio muitas das vezes, mas aí é que entra a questão também da maturação, da maturidade psicológica, antropológica de cada um, né? Para poder ter o entendimento. A gente vai ver um raciocínio, às vezes, um pensamento, uma ideia muito materialista nas questões bíblicas e até mesmo nas questões apregoadas pelo Cristo, né? Onde o Espiritismo e outras doutrinas relevantes vêm abrindo um leque de racionalidade, digamos assim, de entendimento espiritual para essas questões que, afinal de contas, são questões espirituais e que muitas das vezes irmãos nossos, outros, têm uma mentalidade, uma ideia derivada de suas escolas ou agremiações de ordem religiosa ou filosófica, muito materialista para esses textos, como por exemplo, Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo em corpo carnal, em corpo, enfim. A gente vai ver que no Monte Tabor, na Transfiguração, quando Elias e Moisés vêm para conversar com Jesus na Transfiguração, e os discípulos ali presentes não entenderam absolutamente nada, porque após o fenômeno terminar, eles ainda perguntam, deixando bem claro que não entenderam nada. Eles perguntam: Senhor, se quiseres, podemos fazer um tabernáculo, uma barraquinha para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Isto é, Moisés e Elias já tinham passado pela terra há aproximadamente quase 400 anos e estava ali em espírito. Muitos irmãos dizem que Elias e Moisés teriam voltado, mas não conseguem colocar a palavra espírito. Portanto, o fenômeno se deu na Transfiguração, isto é, o fenômeno é espiritual. Moisés e Elias apareceu em espírito, conversou, dialogou, e depois, quando o fenômeno se desfaz, simplesmente Moisés e Elias retornam para as suas estadas espirituais. Então, isso é muito interessante, Hélio, porque principalmente a gente vai ver que a própria Maria, mãe de Jesus, tocando nessa questão das pessoas, alguns irmãos nossos, porque nós estamos fazendo aqui uma puxada para o tema, não estamos aqui com intenção nenhuma de criticar ninguém. O programa tem esse objetivo de difundir a doutrina e o pensamento e a visão da doutrina espírita. A gente vai ver que muitos irmãos nossos têm uma ideia do arrebatamento, esse arrebatamento em corpo, e a gente sabe que esse corpo material, sem os equipamentos adequados, ele não suporta ultrapassar a estratosfera para que os nossos astronautas possam fazer alguns serviços nos satélites ou outros serviços no espaço. Imagina esse corpo de carne
fragilizado, porque, como diz Divaldo Franco, ele ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele é muito frágil. Ele é tão forte que ele pode, o nosso corpo carnal, ele é tão forte que ele suporta mudanças climáticas abruptas, mas ele pode vir ao óbito por uma pitada de uma ponta de alfinete contaminado ou infectado. Imagina esse corpo tão limitado em todos os sentidos, nesse espaço onde não suportaria as condições de gravitação, as condições que lá se tem. Então fala pra gente um pouco sobre essa questão, Hélio, desse arrebatamento, onde muitas pessoas acabam levando para o raciocínio que é espiritual, mas para o lado material, dando uma preponderância ao corpo material e não ao espírito, que realmente é quem sobrevive na eternidade. Meu amigo Júnior, na verdade é o seguinte, a gente precisa entender essa visão mais profunda de racionalidade. Deus jamais derrogaria leis naturais. Então a gente começa a entender que quando o lado imaginário, interpretativo atua, nós cometemos equívocos extremamente graves. Eu sei que o tempo está correndo, a gente está muito em cima da hora, mas eu só queria lembrar da Idade Média, do século XI, quando nós pegamos um texto da Bíblia, estava lá escrito: não vim trazer a paz, mas a espada. E nós interpretamos que espada é uma ferramenta para matar. Então Jesus teria mandado matar e matamos. Formamos um exército e matamos. É preciso ter muito cuidado. Até hoje você é apregoado, com né? O Deus dos exércitos, né? Exatamente. Essa fala tão forte, né? Eu não sei se eu comentei isso no programa passado, ou foi outro programa que nós participamos. A mesma palavra para Senhor dos Exércitos é a mesma para Senhor das Estrelas. Sim. Mas não ficaria muito bem, né? É melhor usar para guerrear, né? Uhum. Enfim, mas é preciso a gente ter a coragem. Eu sei que muitos companheiros que nos acompanham vêm de outros segmentos religiosos. A gente não quer aqui criar nenhum confronto. Não é a proposta abrir a mente para investigar. Abrir a mente para investigar. Isso. Para a gente poder analisar sob o prisma da racionalidade. Paulo dizia isso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, os convidava ao culto racional. Jesus os convidou lá em Mateus 22, quando ele responde a pergunta: qual o maior mandamento da lei? Que deveríamos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Então a busca pelo conhecimento, pelo entendimento. O texto que você comentou, a fala que você falou do Papa Francisco, eu fui investigar lá na internet, está no YouTube, quem quiser acompanhar, com o título. Perfeitamente. Papa Francisco diz que o inferno e Adão e Eva não são reais. Perfeito. Você pode bater lá, há um documentário, um historiador. A gente tem muita responsabilidade e preocupação no que a gente fala com propriedade, né, para não fugir. Com certeza, para não criar nenhum tipo de impressão de que estamos querendo convencer ninguém a nada. Eu imagino, sabe o que, Júnior? O espiritismo estudado, ele é autoconvincente. Não precisamos convencer ninguém a nada. A lógica espírita que traz o consolo, o conforto, é absoluta. Perfeitamente. Até porque, Hélio, a própria reencarnação, ela se dará conta da lei de progresso, né? Dentro da lei de progresso, a própria reencarnação dará conta, né, de contribuir, digamos assim, nessa questão pedagógica de entendimento, esclarecimento, etc e tal. Mas pode falar aí, amigo. Exatamente isso. Vamos aguardar o tempo, né? Vamos seguir adiante nossa caminhada, buscando fazer sempre o nosso melhor para conosco mesmo e para com os outros, e aguardar o processo evolutivo de despertar de consciência, de aprender a amar, de construir luzes em nossos corações. Eu penso que esse programa de hoje é muito especial porque ele toca num assunto que as pessoas estão realmente interessadas. Né? O que será da gente amanhã? Realmente. Para a gente poder finalizar, né? Amanhã nós seremos exatamente aquilo que fomos hoje. Sim, o amanhã é consequência do momento atual. Então que a gente possa investir melhor, nos preparar melhor para o encontro para o nosso retorno à pátria maior, a nossa pátria verdadeira, não é verdade, querido? Perfeitamente. Surgimos no átomo, né? E nos desdobraremos as questões angelicais um dia. Meus amigos, estamos terminando mais um programa Caminhos do Infinito com o nosso amigo Hélio Tinoco, né, que tem um trabalho belíssimo, conhece a cidade de Campos, é conferencista espírita
enfim, de largo período na sua caminhada, e nós não temos o Index Librorum Prohibitorum. E como nós não temos o Index Librorum Prohibitorum, a gente estuda, se esclarece e convidamos a todos que assim o fazem também, né? Para que a gente possa cada vez mais compreender e dessa compreensão a gente buscar o entendimento e um viver melhor. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao nosso amigo Hélio Tinoco, tá bom, Hélio? Muito obrigado mesmo pela sua participação valiosa no dia de hoje no programa Caminhos do Infinito.